graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus continue te abençoando ricamente. Eu tenho nesse momento agora uma palavra para você, uma palavra ao seu coração. Não saia desse vídeo, não mude esse vídeo, não vá para outro vídeo, porque aqui, agora, o Senhor tem uma palavra ao seu coração, uma palavra que vai ao encontro da sua vida, da sua alma, e uma palavra que vai ao encontro do teu ministério e da tua chamada. Deus irá falar com você. Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você, primeira coisa, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, dê um like e compartilhe a palavra de Deus, a mensagem de Jesus Cristo. Então quero deixar aqui para você o livro de Ezequiel, profeta maior Ezequiel, o qual foi escolhido por Deus. Capítulo 3, o verso 4 e 5. Ezequiel, capítulo 3, verso 4 e 5, diz assim: E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não é enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. A palavra que nós estamos lendo aqui vai falar de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um profeta escolhido por Deus para anunciar a Israel, avisar a Israel que ele estava rebelde e errante pelo caminho. Ezequiel foi levantado como um profeta do Senhor para avisar as nações daquele tempo que o povo deveria voltar para o Senhor, que havia um povo rebelde. Então, no começo do seu ministério, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus entrega um rolo para Ezequiel, entrega uma mensagem para Ezequiel. E o capítulo 4 vai dizer, então, que o próprio Deus diz, e disse o filho do homem, vai e entra na casa de Israel. Primeira coisa, Ezequiel não foi trazer uma mensagem para o ímpio. Ezequiel não foi trazer uma mensagem para o gentio. Ezequiel não foi trazer uma mensagem para aquele que não conhecia a palavra. Ezequiel foi trazer uma mensagem para aquele o qual Deus tinha escolhido, o povo de Israel, o povo o qual ele tirou do Egito, o povo o qual ele sustentou, o povo o qual teve um encontro com Deus, o povo o qual foi alimentado por Deus, o povo o qual foi a sua sede saciada por Deus. Então, Israel é direcionado para entrar dentro da casa de Israel e avisar aquele povo, mas o próprio Deus vai dizer para o seu profeta Ezequiel, entra na casa de Israel. O que nós estamos vendo nos últimos dias, cadê os profetas do Senhor? Cadê? Porque os profetas estão se calando diante a apostasia, diante a mentira, diante ao adultério, diante a fornicação, diante ao roubo na casa do Senhor, o roubo da palavra, o roubo da oração. Quantos eventos na casa do Senhor, e cadê os profetas? Cadê os homens de Deus, as mulheres de Deus que foram levantadas como profetisa na casa do Senhor? Deus está te chamando com essa mensagem aqui. Se levanta, entra na casa de Israel e fale ao povo o que Deus quer que você fale. Chega de ficar calada, chega de Deus começar a falar com você como está falando através de sonho, através da madrugada, e você se calando. Você é profeta de Deus, você é profetisa de Deus. Então Deus chama aqui Ezequiel e diz, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. Deus está dizendo para Ezequiel, fala as minhas palavras. Não, e quando é falar as palavras de Deus, não é a palavra que o homem quer ouvir, é a palavra que o homem precisa ouvir. Se conserta. Deus quer um propósito sério contigo. Sai da mentira, sai da fornicação, sai do adultério. E as palavras do Senhor, o que nós estamos ouvindo por aí não é mais palavra do Senhor, não é mensagem do Senhor, é fábulas. Elas estão sendo introduzidas pelo homem com mensagem de autoajuda. Jesus Cristo está voltando e o próprio Deus está levantando profetas nesses dias de hoje. João Batista para levantar dentro dos templos, dentro da casa do Senhor. Ele diz, arrependei-vos que é chegado o tempo. O tempo é chegado. Então Deus levanta a Ezequiel e fala para ele falar dentro do tempo as palavras do Senhor, para não aumentar uma vírgula, um tio ou acrescentar um ponto. É para Ezequiel falar o que Deus quer.
para o povo ouvir, é para Ezequiel falar a mensagem que Deus está mandando, e não é para Ezequiel ter medo, não é para Ezequiel temer, é porque ele está sendo enviado por Deus, não é por qualquer um. Quando você é profeta de Deus, quando você profetiza de Deus, você não tem medo do que irá acontecer com você, mesmo que aconteça como aconteceu com João Batista, a sua cabeça vai parar numa bandeja, você não tem medo, porque você sabe quem te chamou, você sabe quem te escolheu. Então vai dizer o versículo 5, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala. Olha só, agora Deus vai revelar para Ezequiel, esse povo me conhece, esse povo qual você está levando a minha mensagem, a minha palavra, me conhece, esse povo me conhece, sabe quem eu sou. O próprio Deus está dizendo, Ezequiel, esse povo não é um povo de língua estranha, esse povo sabe que eu curei no Egito, esse povo sabe os milagres que eu fiz no Egito, sustentei eles no meio do deserto, esse povo me conhece, mas eu preciso levantar um profeta. E Ezequiel estava ali na condição de profeta. Meu irmão e minha irmã, quando nós estamos entregando uma mensagem na casa do Senhor, quando somos profeta ou profetisa de Deus, e esse povo, qual nós estamos entregando a mensagem, sabe, conhece, não é um povo de língua estranha, sabe que está errado, sabe que precisa se consertar na presença de Deus, sabe que está brincando com o evangelho. Esse povo não é um povo de língua estranha, eles conhecem a voz de Deus, eles conhecem a voz do pastor que está falando com ele, eles conhecem a quem está falando com eles. Vai dizer aqui, nem de língua difícil, esse povo sabe qual que é a língua que está falando com ele, esse povo sabe que não é uma língua mentirosa, e é a língua do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Esse povo sabe que quem está falando é o Senhor com ele, não é uma língua estranha que está falando com ele. Quando fala de língua estranha, quantas pessoas, meus irmãos, que estão vivendo de momento também na casa do Senhor, por isso que Deus está levantando os profetas, vive de momento, de horas, de minutos, estão cheias, pulando, rodopiando. Eu não estou falando que é errado ser tomado na casa do Senhor, ser tomado de poder, Deus te tomar, mas o propósito disso, depois quando sai de um culto, qual que é o propósito? É um propósito de transformação. O que Deus está falando para Ezequiel, Ezequiel, se levanta rápido, entra na casa de Israel, fala as minhas palavras, porque esse povo não é um povo de língua estranha, esse povo sabe que precisa se consertar, e eu preciso levantar um profeta. E vai dizer aqui, fala nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Eu quero terminar dizendo aqui, Deus levantou Ezequiel com um propósito. Ele não foi chamado como um profeta para brincar. Ele não foi chamado como um profeta para profetizar aquilo que Deus não queria. Deus falou assim para Ezequiel, eu estou te levantando como profeta, entra na minha casa e fala a minha palavra. Porque você tem se acovardado de falar a palavra do Senhor, porque o seu ministério tem sido comprado com as alianças estranhas. Deus te levantou como profeta, assim como Ezequiel. Deus vai te dar força, vai te capacitar, mas pregue a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo que esse povo qual você vai levar a palavra não são pessoas de língua estranha, sabe o que Deus quer com eles, sabe o que Deus tem para eles, mas para isso você precisa se levantar, para isso você precisa sair da condição que você está. E às vezes não estou falando que você está na caverna, não, às vezes eu estou falando que você está no meio deles e você precisa se levantar. Quantas pessoas que estão no meio deles, foram chamadas como profeta, estão apagados, lamparinas apagadas, lamparinas mortas diante do Senhor. Deus não te chamou para ser uma lamparina morta. Volta a se acender. Você precisa de azeite, e azeite do alto. Ah, mas como eu vou me acender? Vai buscar o Senhor, vai orar, vai jejuar. Deus te chamou como profeta. Você está no meio deles. Saia da roda dos escarnecedores. Às vezes as rodas dos escarnecedores não é só no mundo, é dentro da igreja. É pessoas que dizem que tem o Senhor, que o Senhor é o pastor delas, mas o Senhor não é o pastor delas, porque elas não querem escutar mais os profetas, porque elas não querem mais escutar as profetisas. Eu quero dizer uma coisa para você, é tempo de você se levantar e no meio deles. Deus vai dar uma oportunidade, você vai pregar, mas pregue a palavra dele, pregue a mensagem dele, a verdade. Pregue que esse povo tem que se consertar, Deus te chamou para isso. Talvez você que está me escutando aqui agora, Deus colocou eu agora nesse momento aqui, para dizer, pregue a mensagem dele, pregue a verdade, pregue a correção, pregue arrependimento, pregue a mensagem de Cristo, não se acovarde. Ezequiel não se acovardou, Ezequiel cumpriu o seu chamado e o teu propósito. É tanto que teve várias experiências com Deus. Sabe por que você parou de ter experiência com Deus? Porque você não quer cumprir o seu chamado. Porque você não quer cumprir para aquilo que Deus chamou. Você está dentro da casa de Israel. Você precisa entrar dentro da casa de Israel e dizer a esse povo, se converte, larga os seus pecados,
Volta ao primeiro amor. Renuncia. Entregue de novo a sua vida para Jesus. Volte para Jesus. Quantos sacerdotes que estão igual Eli e Deus se chamou como Ezequiel. Esse povo aí está num vale de ossos secos e Deus só quer que você profetiza para que esses ossos voltem a viver. Quando Deus chamou Jonas, Jonas jamais imaginaria que aquele povo ia se converter. Jamais que Jonas imaginaria que aquele povo, 120 mil ninivitas, que o próprio texto diz que não tinha discernimento da sua mão esquerda nem da sua mão direita, que ia se converter. Mas quando Jonas pregou para aquele povo que haveria a ira de Deus sobre eles, que a ira de Deus viria sobre eles, aquele povo se arrependeu. Aquele povo clamou, aquele povo jejuou, desceu com a cara no pó, se cobriu de cinzas, se arrependeram. E Deus mudou a sentença daquele povo. Deus chamou como profeta para mudar sentenças dentro da casa dele. Deus não se agrada e não se alegra na morte do ímpio, quanto mais do justo. Se levante hoje como Ezequiel. Toma posse hoje como Ezequiel, porque Deus quer te usar. Eu quero deixar essa palavra para você. Você é profeta de Deus e se levante como Ezequiel. E não temas aonde Deus vai te colocar, porque Ele te chamou para pregar dentro da casa de Israel. Para o povo de Israel, que significa o povo dele, o povo escolhido, e que sabe quem está falando com ele. Eu quero deixar essa mensagem para você. Se levante hoje como Ezequiel de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Divulgue essa mensagem. Deus quer te usar. Deus quer usar pessoas. Mas Ele precisa de você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. E fique na paz do Senhor Jesus. Continue orando por nós.